sempre que nós temos o quadro Clínica da Alma, nós temos também a companhia do pastor Rogério Goulart, que é o pastor responsável por esse ministério, que apareceu bonito aí. Bem-vindo, viu, pastor? Bom dia, obrigado. Isso é um prazer. Né? Bonitos são os meus olhos, né? É. E também o pastor Alzeir Rogério, também Rogério, né? Pastor Alzeir, que veio aqui trabalhar com a gente sobre esse tema. O tema eu vou falar daqui a pouco, mas bem-vindo, viu, pastor Alzeir? Obrigado. É um prazer tê-lo aqui. E olha, o tema de hoje, olha que legal, sensualidade, não é o tema que é legal, mas falar sobre esse tema é muito interessante, ainda mais depois de um momento tão especial que a gente já teve conversando aqui sobre isso. Então, falar sobre sensualidade é sempre muito oportuno dentro da igreja. A igreja, às vezes, aí eu vou entrar já perguntando para você, pastor Rogério, porque às vezes a igreja fica com medo de temas como esse, sexo, sensualidade e diversas vertentes do tema. Mas a verdade é que a igreja tem que explorar isso ao máximo, tem que falar ao máximo sobre isso, porque se a gente não fala pelo viés da palavra de Deus, as pessoas vão aprender por diversas outras fontes. O que dá pra gente saber sobre sensualidade? O que é a sensualidade? As pessoas nascem com sensualidade ou não? Fala um pouquinho. Não, joia. Nós queremos assim, separar e conceituar três expressões que muitas vezes elas são confundidas, que é a questão da sensualidade, sexualidade e afetividade. Né? E muitas vezes a gente não consegue discerni-las e fazer a diferenciação e muitas vezes a gente não compreende algumas coisas. Né? Acha que tudo é sexo e não é, e o que é sensualidade, o sensualismo, o que é sexualidade. Né? E o pastor Rogério, ele vai explicar bem direitinho para nós sobre isso. Né? Ok. A primeira coisa que eu queria focar é a questão da afetividade. A afetividade, ela é uma necessidade e todo ser humano tem uma necessidade na sua alma que precisa ser suprida, que é a necessidade de afeto. Quando a pessoa usa as armas, ou eu não vou dizer armas, mas instrumentos, para saciar essa afetividade e conectar essa afetividade ao sexo, aí ela então está usando seus instrumentos de sensualidade. Oh, que boa definição. E o sexo é aquilo que está conectado ao prazer sexual. Então, de uma forma bem simples, a gente poderia dizer: sexo está relacionado ao prazer, ao ato sexual. Sensualidade é aquilo que vai levar ou conduzir a pessoa a ter esse desejo. E a afetividade é parte daquilo que é suprido em uma relação sexual. Ou seja, o senhor definiu muito bem. As pessoas, todos nós temos necessidade de afeto. Sim. Quando a pessoa tem a necessidade de afeto aliada a um desejo sexual, ela pende para a sensualidade porque ela quer sanar esse afeto, é isso? Exatamente. A sensualidade, ela vai despertar principalmente no outro. Sim. Né? O desejo do sexo, para que aquele outro atraído venha suprir um desejo que pode ser sexual, mas na maioria das vezes é um desejo afetivo. Ou seja, que a pessoa quer sanar de qualquer forma que seja. Às vezes é um desejo de afeto materno ou paterno. Sim. Que a pessoa tende então a partir pro sexo. Aí a coisa sendo mal feita, mal usada, ela na realidade, traz as consequências, né, que a gente conhece bem. Agora, vamos falar sobre isso. Exatamente. A gente tem um problema maior, assim, eu vejo, entre as mulheres, né? As mulheres têm essa veia mais sensual. Quando eu falo as mulheres, eu estou falando as mulheres que ainda não têm a mentalidade cristã, que ainda não se encontraram realmente a sua identidade em Deus. Então, por exemplo, o Brasil é um país que influencia muito essas mulheres, né? A mídia brasileira, enfim. Isso está muito entre as mulheres, mas os homens, eles também usam da sensualidade para atrair as mulheres? Com certeza. Olha só. Há uns dias atrás, eu estava ministrando a respeito desse assunto e lembrei daquela propaganda de um certo desodorante. Sei. Também lembrei. Aquilo, na realidade, é um apelo visível à sensualidade. O homem tem os seus instrumentos, né? Então, e as mulheres também os seus instrumentos. Mas, como você mesmo disse, há uma questão muito cultural. Sim. E o brasileiro, ele já tem uma natureza, né, uma origem cultural
muito propícia à sensualidade, né? Até o jeito de andar do brasileiro, a maneira dele se comunicar, como ele se expressa publicamente, isso e não é uma característica só da mulher, né? O homem também tem isso. Hoje o culto ao corpo, né, no geral, ele acaba instigando mais isso. E eu fiquei pensando, quais seriam as consequências dessa sensualidade excessiva que a gente tem visto? Eu tenho observado que às vezes até as crianças têm agido de maneira sensual. A gente podia falar isso, porque tem vindo desde criança. Não, se a gente entrar nessa propaganda mesmo desse desodorante que está passando aí na televisão, qualquer que seja o horário, qual que é a ideia? Você passa desodorante e as mulheres voam em cima de você. Essa é a ideia final da propaganda. Uma criança assiste isso na cabeça dela, isso é normal. Esse é um outro assunto que nós vamos abordar aqui também, que tem a realidade aí também dos feromônios, ou seja, despertar os feromônios através de essências, e essas essências, hoje em dia, cada vez mais são essências apelativas e sensuais. Então, assim, esse é um outro assunto. Mas, na realidade, nós temos que entender que também existe o espírito de sensualidade, onde ele atua também ele é espiritual, porque ele atua de uma forma muito intensa sobre a vida, já muitas vezes das crianças. E aí nós temos a questão, um dos aspectos, ou seja, que muitas vezes gera isso, nós temos demônios que atuam especificamente, né, chamados pombagiras e tantos outros nomes aí denominados. Tem a questão de filhos gerados fora do casamento, que vão ser já desde o início iniciados na sensualidade, vão experimentar já desde cedo a questão do sexo, ou seja, como consequência, abusos, estupros, doenças venéreas, são tudo consequências, ou seja, de sair fora do plano original de Deus. Por isso que o Senhor estabeleceu que o sexo ele fosse praticado dentro do casamento como um aspecto de segurança. Segurança para quem? Para os filhos e a própria relação sexual, né? Ou seja, proteção para doenças venéreas não se chama, ou seja, esse instrumento que se usa aí, né? Na realidade chama-se casamento, não é? Sexo seguro chama-se casamento, essa é a realidade, não é? Então, quando você sai fora do sexo seguro, você está vulnerável. E aí, então, eu entro com a pergunta, que acho que é a pergunta de muitas pessoas que estão em casa, os dois pastores, os dois Rogérios. Isso. Que a sensualidade, então, ela é permitida ou ela não é permitida? Vamos entrar nesse ponto. Pode assim, ser ela é boa certa, ou não, pode ser né? boa ou não pode ser boa, porque tem gente que Qual fala que é o assim, limite, nossa, né? eu sou sensual agora, e aí como é que eu faço? Essa Ou é seja, a pergunta que a maioria das pessoas fazem. Fazem mesmo, já está chegando muito aqui no Twitter. Por exemplo, eu posso ser sensual para o meu marido, eu posso ser sensual para minha esposa, mas até que ponto essa sensualidade também não prejudica o casamento? Aí eu vou entrar. Tem mulheres que elas se comportam como prostituta, entre aspas, para trazer um despertamento maior no seu próprio marido, mas está em 4 paredes. Isso aí é legal, não é legal? Vamos entrar nesse assunto, é claro, guardadas as proporções, que o horário não é muito cabível. E, na realidade, foi um punhado de questões que você colocou, né? A primeira, a sensualidade, ela é permissível, né? Dentro de um contexto de uma vida cristã, uma vida com Deus, ela é permissível? Sim e não. Por quê? Se o propósito da sensualidade é despertar o outro para um prazer sexual ou para um relacionamento sexual, isso deve ser feito sem defraudar o outro. Então, dentro do casamento, você usar de alguns fatos ou algumas situações que você sabe que de alguma maneira vai levar o seu parceiro, seu esposo, sua esposa, né, a pensar numa relação sexual. Isso é saudável? É saudável.
Né? Até, pastor, antes de você concluir, você tocou no ponto defraudação. Eu acho muito importante isso, Essa é porque a algumas pessoas palavra-chave. não sabem o que significa defraudação. Ou seja, você causa um desejo no seu marido, mas você pode suprir aquilo que você está causando. Então, Exatamente. define pra gente, por favor. Então, Isso a vai defra- definir a sensualidade. A defraudação é quando eu desperto a outra pessoa para alguma coisa que eu não posso suprir. E se, de repente, eu faço isso através da sensualidade, e que é o grande problema, eu vou não somente ficar numa situação complicada, e dependendo da situação, essa defraudação excessiva pode até colocar a pessoa em risco, né? Como também eu vou, de alguma maneira, induzir o outro a errar, induzir o outro ao pecado, vamos dizer isso, né? Então, quando isso acontece dentro de uma relação saudável, dentro da proteção do casamento, do matrimônio, isso pode ser feito tranquilamente. Tem coisas, por exemplo, que são muito... e que às vezes as pessoas não percebem, e que isso pode ser feito tranquilamente e é um instrumento de sedução. Por exemplo, acordar de manhã e, principalmente o homem, tratar muito bem a sua esposa de manhã. Se ele levanta de manhã e ele já trabalha bem a autoestima da esposa de manhã, ele está sendo sensual. Sim. Ele está... A sensualidade não envolve só o corpo, envolve então a Exatamente. Não é só a genitalização, né? Não, muito pelo contrário. A genitalização, ela pode ser a banalização da sensualidade. E é relativo também, porque você tocou num ponto interessante. Para a mulher, a sensualidade talvez é diferente do que é para o homem. A mulher se sente atraída quando o marido a trata muito bem. Exatamente. Né? E o marido, talvez, ele responda a outros estímulos. Né? Isso. O homem, ele responde estímulos diferentes da mulher. Sim. Então, quando você colocou, né, a mulher parece ser mais sensual, o homem também é sensual? É. Só que os instrumentos que São o homem diferentes. usa Verdade. são diferentes. Mas deixa eu só dar uma pausa aí, pastor, que eu acho muito interessante a gente colocar o telespectador aqui dentro mesmo do nosso assunto. A gente está falando sobre sensualidade, acho que é muito interessante o assunto. A gente está falando sobre a sensualidade, vamos dizer assim, a saudável, que seria dentro dos padrões cristãos, ou seja, o marido e a sua esposa. Exato. Se a gente for entrar lá naquele livro dos Cantares de Salomão, o livro onde Salomão se declara para sua noiva, você vai ver ali o carinho que envolve o amor entre o homem e a esposa, né? A até uma esposa e o certa homem, e sensualidade. até a sensualidade pelo Claro. gesto com que ele vai falando e vai As montanhas, elogiando, vai tratando com carinho. Então, até aqui nós definimos o quê? É muito legal isso dentro do casamento, de uma maneira sadia. O pastor Rogério, que está ali, falou inclusive sobre as atitudes sensuais que a gente tem, né? Não só envolvendo o corpo, mas você tratar a sua esposa com muito carinho. E também falamos daquilo que não é a sensualidade cabível na Bíblia, ou seja, a defraudação. A sensualidade, então, se você utiliza ela de uma maneira equivocada, você entra, então, na defraudação. A defraudação, o pastor Rogério explicou pra gente, é o quê? Você despertar um desejo em alguém e você não ter condição de satisfazê-lo, ou se você for satisfazer aquilo, você está fazendo aquilo de uma maneira completamente Pecando duas vezes, descompromissada, então. sem um compromisso. Ou seja, para ficar mais claro para quem nos assiste, e é legal a gente esclarecer isso, até a produção pede isso, para a gente mostrar que a defraudação ela é completamente equivocada. Então, se uma sedução ela entra na defraudação, tá tudo errado. Ela tem que ser dentro exclusivamente do seu casamento, Exato. do seu compromisso. Casamento, né? Porque você não vai sensualizar com o seu noivo, com a sua namorada, para você cair. Então, é casamento exclusivamente. Exatamente. Por isso que eu falei que sexo seguro chama-se casamento e não é preservativo, né? Às vezes as pessoas e a própria sociedade estabelece isso, né? Ou seja, o sexo seguro chama-se preservativo. Não é, é casamento. Não é nem um pouco E é isso que a gente precisa É porque, na verdade, a entender. nossa segurança está em Deus. Então, Claro. quando você tem um sexo seguro, Deus está ali. Né? E o casamento é o ambiente que o Senhor preparou para que você pudesse realmente realizar esse ato que é do sexo seguro. Exatamente.